Oiê, hoje a gente vai fazer uma leitura aqui para o signo de Aquário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente no do Norte, no do Sul em Aquário, essa leitura serve. E para quem se conectar aqui com esse canal, porque essa leitura é atemporal. Então, no momento que essa leitura chegar, é porque é para você receber essa mensagem. Estou aqui num cenário novo, que eu estou na casa dos meus pais. E vamos lá, né, fazer a leitura de hoje para Aquário, lembrando que a gente tem 3 planetas que estão no signo de Câncer, e isso vai impactar todos os signos. A Vênus está em Câncer, Mercúrio, que vai estar retrógrado, vai estar em Câncer, e Plutão também está em Câncer. Então, são 3 planetas que estão em Câncer, no signo de Câncer. E agora no dia 29 de junho, Mercúrio ele fica retrógrado, e ele fica retrógrado até o dia 23 de março. Então, praticamente um mês aí de Mercúrio retrógrado. Então, vamos lá para ver o que as cartas têm para dizer para o signo de Aquário. Vamos lá. Aquário, 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 Aquário. Vamos lá, Aquário, 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 Aquário. Vamos lá. Vamos lá, ver o que as cartas têm para dizer para Aquário. A gente já abre aqui com o carro. O carro. Pajem de ouros. Cavaleiro de copas, a morte, 8 de espadas, cavaleiro de ouros, 10 de paus, 10 de espadas, 9 de ouros, 8 de paus, Ás de copas, 7 de copas na cabeça da questão e 4 de copas. E no fundo do deck, o Sol. Então vamos lá, né, Aquário? A gente já abre aqui com a carta do carro. O carro, ele fala sobre um posicionamento. É um momento de você se posicionar, ó. Você assumir as rédeas da sua vida, ó, porque tem 2 cavalos. É como se o cavalo ele estivesse guiando a sua vida, só que chegou o momento de você ser esse guia. Você orienta o cavalo, porque você é a parte consciente, você é a mente pensa. Então, o cavalo é o inconsciente, é o que você não tá vendo. Então, enquanto você não tá vendo, enquanto você não se posiciona, é o cavalo que tá guiando aqui. Então, aqui pede um movimento aqui de posicionamento, né? Existe aqui um movimento... aqui sai um pajem de ouro. Pajem de ouros, eles falam muito sobre algo novo, porque o pajem ele é mensageiro. É como se fosse algo material, né? Um sentimento novo, algo novo que vai se materializar aqui, ó, em busca de um sentimento, por conta que os cavaleiros eles já têm movimento. Então, alguém vai em busca aqui do que sente, um sentimento muito sincero, também é um sentimento novo, porque os pajens são imaturos e os cavaleiros também, eles ainda estão na fase de crescimento. Na cabeça da questão existe alguma questão, ou Aquário, que precisa ser vista, porque o 7 de copas ele fala sobre ilusão. É como se você ouvisse todo mundo, mas você não se ouve. É como se houvesse várias cabeças ali ao seu redor e todas essas cabeças elas te influenciam. E por isso que é uma ilusão, né? Porque você tá no meio disso tudo e daí você não consegue se ver, você não consegue se ouvir. Meio que a percepção fica fragmentada, porque você dá ouvidos a muitas pessoas, é como se você também tivesse muitas opções ali para se relacionar. Então, é o excesso aqui, ó, excesso de pessoas na vida e de mente se metendo dentro da sua vida. E, olha, um ciclo aí, ele vai ser fechado. Um ciclo, ele se encerrou em definitivo, o Aquário.
algo tem que ficar no passado, né? Porque não deve caminhar para frente, né? Na verdade, existe um movimento aqui do universo te impulsionando para você seguir o seu caminho em busca de outra direção, né? Então, assim, saia desse passado, saia desse movimento aí e venha pro novo. Porque, ó, saiu 8, que é 16, que é a torre. Ó, saiu 8 de paus e 8 de espadas. Então a torre é realmente a queda da ilusão, né? É como se as suas ilusões elas ficassem no chão e você descobre aqui toda a verdade, meio que você fica aprisionado aqui dentro dessa situação. Você fica aqui reflexivo, você fica num loop mental, até no sofrimento, não tá dormindo, fica pensando constantemente aqui nessa situação. E eu acho que você está começando a entender que de fato essa situação que você está aí é uma ilusão. Ela não vai te trazer algo concreto, algo que você realmente quer realizar. E é como se você ficasse aqui nesse Cavaleiro de Ouros, o Cavaleiro de Ouros é o que mais demora a andar, porque ele fica muito reflexivo, né? Porque ele precisa de ter certeza, ele precisa de solidez para saber aonde ele está pisando. Então ele só se movimenta quando ele tem ali noção ou a percepção do todo, porque daí ele sabe exatamente para onde ser conduzido. E aqui então existe alguma questão que você tá esperando, né? E aí acaba que você fica no passado aprisionado nessas ideias. Mas esse ciclo aqui, ele se encerrou mesmo, um ciclo cansativo, difícil, ele se encerrou, um ciclo muito. Então, de fato, aqui um ciclo difícil, cansativo, né? Porque é como se alguém estivesse carregando 10 bastões nas costas. Então, realmente esse ciclo aqui, ele se encerra, né? E saiu 10, que é 20, que é ali o sol, né? Que fala sobre a clareza. E ó, 10 de espadas também, que é confirmando aqui, ó, 3 cartas confirmando que algo vai ficar no passado, o Aquário. Algo realmente se encerrou aí e foi um período muito difícil, né? Meio que você ainda tá dentro desse período por conta aqui do 8. O 8 de espadas saiu no centro do jogo. É como se você ainda estivesse digerindo aqui essa situação, mas essa situação ela ainda te causa dor, você ainda revivencia essa história mentalmente. Só que o universo ele tá te impulsionando para que você siga em frente. Porque ó, você fez plantações aqui por conta desse 9 de ouros, e o 9 de ouros ele fala sobre a comemoração. Ele fala sobre a colheita depois de um longo período de plantação. Então, assim, você fez plantações, você vai colher. Mas talvez a colheita não seja nessa situação aqui, pode ser um relacionamento. E olha o que eu falei para vocês, 10 é a carta 20, que é o sol. Então, de fato, você vai ter, eu sinto que depois que você larga esse passado, você manifesta alguém novo aqui, ó, por conta desse As de Copas. Então, realmente, algum amor aí novo, ele vai surgir. Mas você precisa largar essas ilusões aqui. Pode ser excesso de contatinhos, pode ser aquela pessoa que acredita que se acha, né? Porque tem muitas opções, aí ela fica ali aprisionada naquela ilusão e acreditando que essas opções dão garantias a ela, mas na verdade são pessoas que não estão na vida delas, né? Só são pessoas que estão ali. E meio que ela fica presa aqui dentro desse passado por conta desse 4 de copas. Essa pessoa, ela só fica olhando para as copas caídas, mas ela não consegue ver a copa que ainda está cheia. Então, meio que ela fica de fato ali vivenciando essa história aqui num sofrimento. E o jogo pede o desapego, a clareza, né? Porque você vai manifestar algo novo aqui, mas para você manifestar o novo, você precisa soltar. E isso vai te dar festa e comemoração em grupo por conta do sol que vai te trazer a clareza. É isso, Aquário. Vamos confirmar aqui no tarô egípcio. Peraí, deixa eu só organizar aqui as cartas. Então você vai ter uma clareza aí que vai te tirar dessa situação, ó, esse baralho aqui. Vamos lá.
Aquário, 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 aquário. Vamos lá. A justiça, o eremita, o carro, o sol de novo, as de espadas no centro do jogo, a vida, o mestre, que aqui é como se fosse o hierofante, rainha de copas, rei de copas, casal real aqui. E no fundo do deck, a lua. Então aqui a gente já abre com a justiça. A carta da justiça, ela fala muito o que tem que ser, né? O que está escrito, o que está determinado. As nossas plantações determinam o que vai ser justo para nós, né? Porque a justiça, quando vem, ela bota a balança na sua frente e a balança, ela vai... os pratos da balança, eles vão se equilibrar. E aí, quando os pratos da balança se equilibrar, eles vão definir se você é culpado ou se você não é. Então, a justiça divina é muito para essa situação, né, que está acontecendo aí, que você vai ter que desapegar. Então, às vezes você não quer desapegar porque você ainda está ali apegando a pessoa, achando que prendendo a pessoa, ela vai responder por aquilo que ela fez. Mas prender alguém dentro de alguma dor não faz com que a pessoa receba o que ela fez. Desapegar, sim, porque daí você desapega para o universo, para que o universo dê para ela o que ela precisa receber. Mas enquanto você prende ela na situação, meio que você não recebe o que é justo. E aqui a carta do eremita é como se você tivesse no isolamento aqui para aprender. E esse isolamento, ele é o arcano 9, que é o quê? Que é a limpeza. Então é como se fosse o corte de tudo que é obscuro, mas te traz um isolamento e um certo sofrimento, mas tudo isso vai te trazer uma iluminação. Porque daí você consegue entender e consegue segurar sua própria luz. Aí você assume as rédeas da sua vida. Você assume o carro, ou seja, ninguém mais te domina, você se domina, né? Você comanda. De novo aqui o sol, ou seja, talvez seja um novo amor aí que você vai manifestar e que você comemora em grupo, porque uma nova consciência aqui, ela tá chegando para você, o Aquário. Você vai ter uma percepção da realidade que você não tem, né? Como se você voltasse à vida aqui, ó, você renasce nessa história. Você ganha aqui, ó, uma vida nova e você renasce com as polaridades equilibradas, o Sol e a Lua, que é o masculino e o feminino. Então, essa nova consciência te traz um equilíbrio que você não está tendo agora. E você está recebendo ajuda espiritual para fazer esse movimento aí, ó. Um movimento em busca de equilíbrio, de uma relação equilibrada. E aqui sai o casal real, rainha e rei de copas. Então vai ser pessoas aí com muitos sentimentos, muita coisa a acrescentar, muita coisa a doar. E a lua no fundo do deck. A lua, ela pode representar aqui segredos, mas também um movimento espiritual do qual você não está vendo e qual você não espera, que você vai se surpreender. Mas também pode falar sobre questões ligadas à mãe, porque a lua é como se fosse ancestralidade. Ela representa a mãe porque quando a gente foi criado, né, o nosso óvulo já estava dentro, todos os óvulos de uma mulher estão dentro delas assim que ela é formada. Então você, o seu óvulo que foi fecundado, estava dentro da sua mãe enquanto sua mãe estava dentro da sua avó. Então a lua fala sobre questões ancestrais justamente por isso, né? Porque é como se você carregasse o DNA da sua avó e da sua mãe. Então existem coisas aqui que precisam ser vistas, mas também existe um casamento aqui, porque de novo saiu aqui no jogo o Sol e a Lua. Então é de fato um casal que é equilibrado e que vai te dar o que você quer viver, né? Vamos tirar aqui um último conselho e vamos fechar esse jogo. Vai ser o oráculo de Gaia. Vamos lá. Aquário, 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 aquário. Eu nem cortei a carta cortou pra mim, porque na hora que eu fui cortar, a carta, o bloco de cartas caiu na minha mão.
Saiu a lembrança. Olha, aqui fala para que você surfe no seu passado e sinta as emoções. Lembrança. Então, assim, é como se você tivesse que voltar realmente ao seu passado aí. É uma mulher dentro das ondas do mar, tipo, renascendo. Então, de verdade, eu sinto que existem, naquela lua lá, realmente existem coisas ancestrais ao aquário que você precisa acessar e curar. E aqui é floresta oculta, né? Então, de fato, olha aqui a lua. Então, de fato, existe alguma questão aí oculta que fala sobre mistério, magia e excitação. Então, assim, existe alguma coisa oculta que você precisa acessar aí, Aquário, sobre a sua vida para você curar, até sobre essa questão do feminino aí, do sagrado feminino e alguma questão ancestral sua que está aberta. Então, você precisa se lembrar, né? Pode ser alguma questão do seu parto, pode ser alguma questão aí de alguma dor, mas você precisa surfar no passado e sentir as emoções para que você se cure. E aqui, floresta oculta, mistério, magia e excitação. Então, realmente você precisa mergulhar aí na lua, nessa lua, para que você cure essas questões que ficaram em abertas aí da sua vida. Porque com essa cura, eu sinto que aí sim você consegue manifestar esse amor aí, que é um amor de almas gêmeas, né? Porque é o sol e a lua, o equilíbrio. Mas eu não sinto que isso tem que ser vivido só fora, eu sinto que isso tem que ser vivido internamente. É como se o jogo também pedisse o desapego do passado, mas também o equilíbrio das energias. Você precisa equilibrar as polaridades dentro de você. Porque se você não estiver equilibrado, você não vai manifestar também ninguém equilibrado, né? Então, o início de tudo começa em você mesmo, em desapegar desse passado, em abrir mão para poder receber um novo. Então, existem vários trabalhos que precisam ser feitos aí. Até essa questão de apego, ela fala sobre alguma questão ligada aos nossos ancestrais, né? A nossa dificuldade em não querer abrir mão. Então é isso, Aquário. Espero que você tenha gostado. Curtam, comentem. Até semana que vem. Beijos. Tchau.